Deus de graça, Deus santo, Deus fiel, Deus verdadeiro, Pai, vai tocando, Senhor Jesus, em nossos corações neste momento, Senhor. Abre, Pai, os nossos olhos espirituais, Senhor. Ó, Senhor Jesus, os nossos ouvidos, Pai, para que nós ouçamos a Tua palavra, Senhor. Vai tocando com Tuas mãos de poder, Senhor Jesus. Usa os Teus servos, Senhor, para ministrar a Tua palavra, Senhor. Usa com poder e autoridade. Vai derramando, Senhor, do Teu poder, da Tua graça, Senhor. Derrama, Senhor Jesus, a Tua misericórdia. Fala conosco, Senhor Jesus, fala conosco nesta noite. Nós te pedimos, ó Pai, e desde já te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Está aqui no Santo Altar nosso presbítero Marcos, para a primeira palavra, Senhor, para que Deus te fale, juro glória a Deus. Glória a Deus. Compreendo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Só quem está feliz com Jesus deu uma salva de palmas bem forte para ele. Glória a Deus. Sem perda de tempo, aproveitando os irmãos que estão em pé, vamos abrir a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Daniel, e capítulo de número 3. Amém? Glória a Deus. Livro de Daniel, capítulo de número 3. Glória a Deus. Lemos a palavra do Senhor. Quem encontrou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sabatés e prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais, para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim todos eles, sabatés, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais, se reuniram para dedicar a imagem, para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer, e ficaram em pé diante dela. Versículo 4. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, das cítaras, da harpa, do saltério, da flauta dupla e toda espécie de música, prostrem-se em terra, adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Só até aí. Glória a Deus. Ainda em pé, feche os seus olhos. Vamos fazer um breve momento de oração. Glória a Deus. Senhor Deus, Senhor maravilhoso, Pai querido, nós já entoamos louvores a Ti. Nós, ó Pai querido, já vemos que o Teu Espírito Santo, ó Pai querido, falou conosco. Que o Seu Espírito Santo, ó Pai querido, já quebrantou os corações, e que agora, ó Pai querido, a Sua palavra, ó Pai querido, vai falar aos nossos corações nessa noite. No nome do Senhor Jesus, é o que nós te pedimos, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, meus irmãos. Glória a Deus. Meus irmãos, a palavra do Senhor nessa noite, eu pretendo ser bem entregue na palavra. A palavra do Senhor Jesus nessa noite, ela vai falar sobre fidelidade. Para que os irmãos entendam a história, o contexto dessa passagem fala sobre um rei, que era o rei Nabucodonosor, que era rei de um dos maiores impérios da época, que era o Império Babilônico. O que estava acontecendo naquela época? Naquela época, o Império Babilônico foi até Jerusalém e sitiou aquela cidade, tomou o rei de Judá, e então
a nação de Judá agora ela é cativa do Império Babilônico. O Império Babilônico, esse rei, ele invade o reino de Judá e leva alguns dos instrumentos do santuário e leva também pessoas, jovens, para o seu reino, com o intuito de poder aproveitar da inteligência do povo de Israel e também os utensílios do templo também, que eram santos, né, para o povo hebreu. E o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele pede para que um de seus comandantes separe do povo de Israel jovens, homens, que fossem inteligentes, que fossem sábios, para que eles pudessem estudar e aprender várias coisas sobre aquele reino, para que eles pudessem então depois ser usados para ajudar aquele governador. E no meio desse povo que é levado para a Babilônia, nós temos 4 nomes que são bastante citados, que é o nome de Daniel, todo mundo conhece o profeta Daniel, e também 3 jovens, que é conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses são os nomes babilônicos que foram dados a eles. Mas o nome deles, o nome israelita deles, é Ananias. Deixa eu pegar aqui para ficar mais fácil. Glória a Deus. Aleluia, Deus do poder. Glória a Deus. Glória a Deus. O nome deles de um era Daniel, o profeta Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por que é importante falar o nome israelita deles? Porque a nação, o Império Babilônico, toma esses jovens e leva para a sua nação, mas esses jovens, eles não perdem a identidade de quem eles são. Eles não mudam, mesmo eles recebendo um nome diferente, para que eles se adequassem dentro daquela nação, eles não perdem a essência de quem eles são. A Bíblia vai contar que Daniel e esses 3 jovens, quando eles chegam lá, o rei, por eles serem jovens inteligentes, o rei pede para que eles venham aprender o idioma e a cultura daquele lugar, e ele oferece alimentos que era comum que eles comessem para esses jovens, né? Só que esses jovens, alguns desses alimentos que o rei determinava que eles comessem, esses alimentos eram considerados para o povo israelita algo contaminado. Então, já na alimentação, Daniel conversa para que eles não comessem aqueles alimentos que eram considerados contaminados para eles. E aqui você já percebe a diferença de quem, trazendo para os dias atuais, daquele jovem que recebe a palavra de Deus em seu coração, entende o que a palavra quer dizer e guarda ela dentro de si, e mesmo no trabalho, na escola ou em outros ambientes, onde não é propício às vezes estarmos lá, mas precisamos estar, mas nós não podemos deixar que esses lugares venham contaminar a nós. Nós não podemos perder a essência de quem nós somos. Nós não podemos esquecer que nós somos cidadãos dos céus. E cidadãos dos céus não agem da maneira que os cidadãos terrenos agem. Então, assim como esses 4 homens de Deus, eles não se contaminaram, Deus guardou eles. E eles comeram mantimentos que eram considerados puros para eles comerem, e o rei acabou aceitando isso. Então, nós podemos ver que Deus, quando você se coloca na presença de Deus, quando você guarda a mensagem no seu coração, quando você se dedica a fazer aquilo que é a verdade, aquilo que é certo, Deus vai nos guardar.
Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, a Bíblia vai nos contar que tempos depois, esses jovens já estão lá, há um bom tempo, no reino da Babilônia. Esses jovens, eles se destacam. Daniel é colocado para gerenciar várias coisas. E esses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego também. E a Bíblia vai nos contar então que o rei da Babilônia, ele decide construir um ídolo de si mesmo. E aqui novamente nós vamos ver esses 3 jovens se encontrando em uma situação difícil, onde eles têm que debater com aquilo que é a fé dele, que é a crença deles. O rei, assim como nós vemos, ele manda que construam uma imagem, uma estátua dele. E esse rei, ele ordena para que todos venham adorar esse rei. Este rei, ele então pega todas as pessoas que são importantes daquele reino, levam elas para um lugar e todos devem se prostrar diante dessa estátua. Todos devem adorar essa estátua. Mas, novamente, esses 3 jovens, eles não se curvam. A palavra de Deus vai nos ensinar que só há um Deus. Só existe um Deus. Glória a Deus. Só há um Deus. Só podemos adorar a um Deus, o único e verdadeiro. E esses 3 jovens, então, eles estão lá, mas eles não se prostram perante a estátua. E a Bíblia vai nos dizer que alguém vai lá e fala: rei, existem 3 jovens lá que quando o Senhor decretou que esses jovens se prostrassem, eles não se prostraram. Esses jovens israelitas, eles não se prostraram perante essas estátuas. E o rei, ao ouvir isso, ele manda chamar esses homens. E esses jovens são então na presença do rei. E o rei fala: eu instituí que todos devem se prostrar perante essa estátua. E mais esses jovens, olha a resposta que esses jovens dão a esse rei. No versículo 16, por favor. Glória. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Nabucodonosor, não precisamos defendermos diante de ti. Ou seja, o que eles querem dizer? Eles dizem: rei, nós não vamos nos defender, porque é realmente isso. O Senhor colocou como decreto que todos se prostrassem perante a sua estátua. Mas nós não vamos nos defender, porque nós não vamos nos prostrar perante a estátua. Porque nós aprendemos que só há um único Deus. Só há um Deus que deve ser adorado. Só há um Deus em que nós devemos nos prostrar. E esse Deus é o Deus de Israel. Se formos atirados na fornalha, em chamas, o Deus a quem prestamos culto poderá nos livrar. E Ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. O que esses 3 jovens estão dizendo aqui? Eles estão demonstrando a confiança que eles tinham em Deus. Esses 3 jovens demonstram que a fé deles não era uma fé pequena, apenas uma fé aparente, mas era uma fé verdadeira. Esses jovens têm então na sua frente o rei de uma nação. Eles têm à sua frente um rei que decretou algo, e você encontra a palavra de um rei, na época era algo inadmissível. Esses jovens têm à sua frente uma fornalha quente, aonde eles sabem que a vida deles vai ser tirada. Mas essa é a resposta que eles dão, que eles dão a este rei. Continuando. Mas, versículo 18, olha que interessante, eles falam que eles conhecem o Deus deles, eles conhecem a capacidade desse Deus, e sabem que esse Deus pode livrá-los da fornalha,
Mas, se ele não nos livrar, sabe, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou furioso. Olha que interessante. Esses jovens, eles confiavam em Deus, mas eles tinham a consciência de que nem sempre os planos de Deus são os nossos. Talvez o plano de Deus para aqueles 3 homens fosse que eles morressem na fornalha. Por isso eles entendem, eles sabiam que Deus poderia livrá-los, mas que se Deus não livrasse, também estava tudo no controle dele. Eles tinham essa confiança em Deus. Mesmo que a vida deles fosse tirada, eles não iam voltar atrás na fé. Eles não iam negar a fé. Eles iriam morrer se fosse necessário. E é isso que acontece aos olhos humanos. Aos olhos humanos, Deus não livra eles da fornalha naquele momento. Eles são lançados na fornalha. O rei, a Bíblia vai nos dizer que o rei fica irado e ele manda aquecer ainda mais aquela fornalha. Ainda mais do que era o normal. É tanto que os homens que vão jogar esses 3 homens na fornalha, eles chegam a morrer só de chegar perto daquele fogo. Mas aí então entra o sobrenatural. É aqui que nós vemos o poder da confiança em Deus, a fé que move montanhas. Aqueles 3 jovens que estavam dispostos a morrer pelo nome, pela fé, pelo conhecimento, eles aprenderam. Esses homens que seguiam as leis de Moisés, esses homens confiavam tanto em Deus que eles foram lançados naquela fornalha sem pestanejar. E aí, então, entra o sobrenatural de Deus. Muitas vezes há dificuldades nas nossas vidas e nós não sabemos como nós vamos enfrentar, nós não sabemos a maneira que nós vamos passar por essa dificuldade. Talvez nós estejamos vendo uma fornalha na nossa frente e parece que vai ser o fim. Mas de uma coisa nós temos que ter certeza, de que quando nós estamos no caminho correto, de que quando nós estamos servindo ao Deus verdadeiro, nós temos certeza que se for para a gente cair na fornalha, nós não vamos estar sozinhos. Eu creio que todos conhecem o restante dessa história. Essa é uma história muito conhecida. Se você ainda não conhece a história, depois você leia na sua casa, mas o fim dessa história é que esses homens são lançados na fornalha. O rei olha dentro da fornalha e quando ele olha, não tem mais 3 homens apenas dentro daquela fornalha. Quando o rei olha, ele se espanta. A Bíblia vai dizer que ele se espanta e ele olha e ele se pergunta assim: não foram 3 que foram jogados? Como que tem 4 homens naquela fornalha? E trazendo isso para os dias de hoje, o que nós podemos entender é que nem sempre Deus vai nos tirar do problema. Muitas vezes nós vamos ter que entrar dentro do problema e viver dentro daquele problema. Mas nós nunca vamos estar sozinhos. A Bíblia fala que o 4 homem naquela fornalha não era um homem humano. Era Deus que estava junto com aqueles jovens em meio à fornalha. Então, mesmo que nós venhamos enfrentar dificuldades da nossa vida, mesmo que nós venhamos viver momentos de aflição, nós precisamos ter a plena certeza que se você serve ao Deus verdadeiro, se você segue os mandamentos de Deus, não importa o tamanho do problema, você não estará sozinho. E esse problema não vai pôr fim à sua vida. Esse problema não vai acabar com a sua vida. A Bíblia
nos conta que o rei ele se espanta e ele manda tirar aqueles homens. E quando aqueles homens saem da fornalha, volta a ver só 3 homens de novo. E aquela fornalha que era muito mais quente do que normalmente ela era, mesmo essa fornalha tão mais quente assim, ela não pôde queimar um fio de cabelo daquele homem. E nós vemos que e a palavra de hoje para nós é essa, que nós venhamos ter essa certeza de que Deus é conosco independente do problema. Essa palavra ela é muito mais profunda do que isso. Se você ler depois na sua casa, você vai ver que este rei ele pergunta para esse jovem que Deus poderá livrá-lo. Este rei, ele pergunta a esse jovem que Deus poderá livrá-los da fornalha. E você vê o trabalhar de Deus aqui. Deus, ele não estava apenas salvando aqueles homens. Não que Deus não se importasse com eles, mas nós temos que entender que o plano de Deus é muito maior do que eu ou do que você. Assim como era muito maior do que aqueles 3 jovens daquele dia. Se você ler o texto, você vai ver que no final, este rei que falou que Deus poderia livrá-los da fornalha, esse rei, ele cai em si, ele coloca como decreto que ninguém mais poderia falar deste Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque ele passou a conhecer o Deus que poderia livrar alguém da fornalha, o Deus que estava acima dele. Este homem que quis fazer um Deus na terra, ele aprendeu que existe um Deus maior. Então, o que eu quero dizer é que não importa o tamanho do inimigo que esteja tentando contra a sua vida, que esteja te afrontando, existe um Deus maior. E ele vai se provar. Basta que você creia. Amém? Se coloque de pé nessa noite. O Espírito Santo vai ao coração de cada um de vocês. Vamos fazer rapidinho uma oração, ainda dentro do tema dessa mensagem. Feche os seus olhos, coloque as suas mãos no seu coração. Senhor Deus, Senhor maravilhoso, Pai querido, a tua palavra, Pai querido, nos ensinou, Pai querido, o poder da confiança. E nessa noite, ó Pai querido, que nós oramos, é para que o nosso coração, meu Pai querido, tenha essa certeza, Pai, de que não importa o tamanho do problema, não importa se nós vamos ter que entrar dentro do problema, o que importa é que o Senhor, meu Pai querido, é poderoso e vai estar conosco, Pai querido, mesmo em meio à dificuldade. No nome do Senhor Jesus, o que nós oramos, ó Pai querido, nessa noite, é para que o Seu Espírito Santo venha nos lembrar dessa mensagem, de que não existe problema maior do que o nosso Deus. No nome do Senhor Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Eu estou vendo bastante rostos conhecidos aqui, mas eu não posso deixar de fazer a pergunta: se existe alguém que deseja aceitar a Jesus Cristo, ainda não é crente, ou talvez você parou pelo caminho, talvez você esteja desanimado, talvez a sua força já não é a força daqueles 3 jovens que enfrentaram a morte de frente, estavam dispostos a morrer pela fé deles. Talvez a tua fé esmoreceu e você desanimou no caminho, mas hoje é a oportunidade de você voltar. Tem alguém que gostaria de reconciliar, de voltar, de receber uma oração para fortalecimento da fé? Alguém? Ninguém?
Glória a Deus, então, que o Espírito Santo dê novas oportunidades. Glória a Deus. Meus irmãos, eu estarei retornando a palavra ao presbítero, Azael, que vai estar dando continuidade. Eu desde já agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês, amém? Deus abençoe. Vamos fazer a parte das ofertas da Laje de Deus. Você que trouxe a sua oferta, a sua contribuição para a casa de Deus, para a obra de Deus. Glória a Deus. Traga aqui na frente, estaremos orando. O irmão Pedro Pai vai aqui, ó, os irmãos, neste momento. Você que trouxe a sua oferta, traga aqui na frente, os irmãos logo após estarão passando a salva. Oferte a Deus com alegria, que Deus vai abençoar, Deus vai prosperar e abençoa nós a todos os nossos momentos, que sejamos gratos ao nosso Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Os irmãos estarão passando aí a salva e a banda pode ficar louvando em nome do Senhor Jesus. Consagrando o sangue do Senhor Jesus, todos podem participar. Bem, com fé, que o Senhor vai operar maravilhas nessa noite, amém? Olha com fé, começa dando glória, glória, soberano Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus fiel e verdadeiro. Estamos aqui, ó, para consulta, consagrando a Ti neste momento, ó Pai. Transforma, Senhor, o Teu sangue, Pai, o sangue que tem poder, Senhor, para curar, o sangue que tem poder para libertar, para salvar, Senhor Jesus. Toca, Senhor, com Tuas mãos de poder, Pai, manda fogo do céu, Senhor, e abençoa, cura. Jesus, nós te pedimos neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. A banda pode estar louvando. Pelo mundo migrado, desde que morreu, Senhor, estamos aqui, ó Pai, neste momento agora com o Teu sangue, Pai, não mais o suco, mas agora o Teu sangue consagrado. Eu creio, Senhor, no poder que é em Tuas mãos. Nós cremos que o Senhor é fiel, Senhor, para transformar, para curar, Senhor, neste momento, ó Pai, em nome do Senhor Jesus.
Amém. Pode participar, irmão. Glória, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, vamos estar dando os avisos aqui da obra do Senhor Jesus. Amanhã o nosso culto com o pastor Claudio, o culto da família. O grande culto abençoado. Na terça-feira também o culto do círculo de oração. Terça círculo de oração, quinta parte da bênção. E quinta-noite também é o culto dos casais, dos varões, né? Culto dos varões. Sexta-feira é a campanha do sangue de Jesus. E sábado, novamente, o culto da mocidade. Amém, meus irmãos? Venham mais vezes no culto da mocidade. Glória a Deus, no culto das quinta-feira, sexta-feira, terça-feira. Vamos todos estar se esforçando para estar bonito, adorando a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Deus abençoe a todos. Vamos estar fazendo agora a oração da fé. Também eu queria convidar o irmão José, a gente vai fazer uma parte aqui rapidinho, fazer a oração da fé e nos despedir, amém? Nós passamos um pouquinho do horário, peço desculpa dos irmãos, mas Deus, Ele vai nos abençoar cada dia mais, amém? Glória a Deus. Fala aí, igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Meu irmão, que palavra maravilhosa que a gente venha praticar cada dia na presença do Senhor. E aquele que confia receberá a promessa. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, guarda o teu povo, meu Pai, leva com segurança, meu Pai, com saúde, que a gente venha praticar a tua palavra, meu Pai, guardar o nosso coração, Senhor Deus, que o Senhor venha manifestar, meu Pai amado, cada dia, aleluia, que o Senhor venha nos curar, meu Pai amado, em nome de Jesus, Senhor de glória, leva o teu povo em paz, com segurança, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo venha estar sobre a igreja, desde agora para todos sempre. Amém. A paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus.